Absurdo! Marcos Braz troca jogo do Flamengo por festa com deputados. Vice de futebol pode deixar o clube e seguir na política. Zagueiro Fabrício Bruno chuta o balde e critica elenco após empate. E técnico Jorge Sampaoli defende jogadores. Essas e outras a partir de agora no seu canal Raflamelo. Cola. Cola esse dedo no like, ajude muito o nosso canal. Continue compartilhando os nossos conteúdos. Se você ainda não é inscrito, aqui embaixo tem um botão, é muito importante a sua inscrição. Não se esqueça de ativar o sininho para receber todos os nossos vídeos. Flamelo 81 na sua rede. Vem comigo, assiste até o final, não pule esse esquema à parte, porque tem muita informação do rubro-negro mais querido do Brasil e do mundo. Daqui a pouquinho a gente vai falar do Marcos Braz e não deixa de ser um absurdo, porque você vai entender todo o contexto. Mas antes, falar aí do empate com gosto de derrota na noite de ontem, tarde e noite, né? Do jogo contra o Cruzeiro, 1-1, Flamengo deixando aí 2 pontos em casa. Não deixa de ser um tropeço, o torcedor foi para lá confiante na vitória, o time foi vaiado pela torcida após o apito final e o Fabrício Bruno fez uma declaração forte na saída de campo. O zagueiro rubro-negro falou que cobra o grupo internamente e disse que desde a grande atuação no Fla-Flu da Copa do Brasil foram 3 jogos de M. Declaração do Fabrício Bruno. Falar em constância a gente precisa ter, mas não é só falar, tem que manter a constância no nosso ritmo de trabalho. Eu cobro lá dentro, a gente não pode fazer um jogo como fez contra o Fla-Flu, que foi um grande jogo, e depois fazer 3 jogos com todo respeito de M. Eu não vou falar aqui a palavra, mas todo mundo sabe o que ele quis dizer, porque tem muita criança que assiste aqui o nosso conteúdo, então fica subentendido. Não conseguimos ter constância, mantemos o ritmo no primeiro tempo, uma sequência boa, mas no segundo cai um pouco. É uma coisa que a gente se cobra para manter o ritmo os 90 minutos. Os 3 jogos que o Fabrício Bruno se refere foram a vitória por 1-0 diante do Corinthians, né, que o Flamengo jogou mal e achou um gol nos acréscimos do zagueiro Léo Pereira, o empate 1-1 contra o Ñublense no Chile e 1-1 ontem diante do Cruzeiro. O zagueiro finalizou dizendo: é trabalhar, pedir perdão ao torcedor que vem e espera uma vitória em um sábado desse. Muita gente tira o que comer de dentro de casa para vir nos assistir. O mínimo que esperam é a vitória. Não aconteceu, peço perdão, mas ao mesmo tempo conto com eles quinta para a decisão contra o Fluminense na Copa do Brasil. Esfriar a cabeça, ter tranquilidade, saber que não está tudo errado e seguir trabalhando em busca dessa constância que a gente fala muito. Olha, eu queria que outros jogadores do elenco tivessem a mesma atitude que o Fabrício Bruno, né? De vir a público, dar a cara a tapa, bater, cobrar os próprios companheiros, né? E pedir perdão à torcida, porque o Flamengo tá uma draga. O Flamengo não tá bem, é um ano para esquecer, mas a gente pode ainda tentar recuperar e fazer diferente, né? O final do filme é mais importante do que o início. Então, é preciso aí resolver todas essas questões, porque o Flamengo pode ter aí um final de ano maravilhoso a partir de julho, mas o ano pode acabar também no mesmo mês. Bom, o elenco recebeu folga neste domingo e vai se reapresentar amanhã, pela manhã, no CT Jorge Alaunino do Urubu e iniciar a preparação para o jogo de quinta-feira, um jogo que para mim é o mais decisivo da temporada contra um adversário que é a pedra no sapato. O Flamengo não consegue ganhar do Fluminense, é impressionante, né, nos últimos jogos, nas últimas decisões. Então é preciso aí virar a chave e dar a volta por cima e com tudo para cima deles. Bom, vamos aqui algumas pílulas do Sampaoli na coletiva de ontem. O treinador disse após o empate: para esse jogo, era um jogo extremamente complicado, porque chegamos muito cansados da viagem do Chile. O time, para mim, deixou a vida em campo. Não ganhamos o jogo. Às vezes é tanta experiência, e às vezes não se olha para um montão de coisas que acontecem. Quando eu cheguei aqui, era um time muito mais frágil defensivamente. Hoje não é. Temos que resolver no campo ofensivo, na fase final, onde o time convive muito no campo do rival e não faz o dano que tem que fazer, tem que melhorar.
sobre o jogo de posição, o Sampaoli disse: é uma mudança, um projeto diferente. Eu cheguei aqui com uma forma, os jogadores estão interpretando essa forma, por momento faz, por outro momento não faz. É aproveitar o pouco tempo para treinar. Eu sempre considero que hoje o futebol tem muito que ver nas áreas. No segundo tempo, o Flamengo teve 6 chances, a imprecisão ofensiva não tem a ver com o funcionamento. Quando o time tiver precisão para concretizar, o domínio tem e o time vai ganhar. Hoje o time teve lapsos no segundo tempo e poderia ter perdido o jogo. No primeiro tempo não, foi todo do Flamengo e não pôde transformar o domínio em vitória. Mas eu valorizo muito o empenho dos jogadores. Eu falei que quando cheguei aqui, que chegar a este time era uma lição de vida. Eu queria chegar aqui. Sei que o momento não é o ideal, mas foi o que me tocou. Estou feliz de estar aqui, tentando fazer as coisas para que o time tenha um renascer futebolístico. Sampaoli aproveitou para defender o Thiago Maia, que saiu muito vaiado, né? Thiago Maia é um jogador que nos dá muito sacrifício, muita entrega e luta. Eu considero um pouco injusta as vaias para um jogador que, para mim, deixa tudo dentro de campo. E aí o Sampaoli deixa aqui um recado para a torcida, antes de defender aí os atletas, né? Eu gostaria que você analisasse o jogo, porque o que menos falta é a vontade dos jogadores. Eu vi um time que voltava rápido. Não é um tema de vontade, é um tema de jogo. O time ainda não conseguiu jogar bem os 90 minutos e ser contundente. Eu sempre acredito no futebol. Jogar melhor é ter mais chances de gol. Eu acredito que há jogadores que eu conheci há muito tempo e não têm o nível ainda que normalmente tinham, mas não creio que seja por falta de vontade. E aí agora ele manda um recado para a torcida, né? Dizendo aqui que a preocupação da torcida é sempre quando o time não ganha. Ganhar é uma obrigação. O jogador também pensa o mesmo e muitas vezes joga no ritmo do torcedor, e isso é o que muitas vezes complica o jogo. Aceleração, perda e frustração. Que a torcida saiba que quinta-feira temos uma final pela frente, que nos apoie, porque o time vai jogar com muito sentimento. Sei que vem uma semana com Fluminense, Vasco, Racing, eu vejo como uma oportunidade. Eu espero que a impaciência da torcida se transforme em apoio. E aí, torcedor, o que você achou aí das declarações do Sampaoli ontem na entrevista coletiva após o empate em 1-1 com o Cruzeiro? Ele resolveu aí blindar o grupo, né? De certa forma, defender os jogadores, dizendo que eles entregam muito e deixam a alma em campo. Defendeu o Thiago Maia e também todo o elenco. E não entendeu muito bem as críticas da torcida e pediu que essas críticas se transformem em apoio, né, para esse jogo decisivo contra o Fluminense na quinta-feira. Bom, agora a gente entra num assunto aqui delicado, o assunto principal do vídeo. A gente vai falar aqui do Marcos Braz, o vice de futebol, que não esteve presente ontem no Maracanã para o jogo contra o Cruzeiro. O dirigente estava em Mangaratiba para o casamento do Guilherme Schleder, deputado estadual e secretário de esportes. No momento em que a foto foi postada nas redes do Marcos Braz, às 19h, 7 da noite, o Flamengo estava em campo. E aí eu acho um absurdo, porque é lamentável o comandante não estar presente no momento delicado do Flamengo na temporada. E muitos erros também passam por ele. Erros de escolha, por exemplo, não renovar com o Dorival. Ele, como o vice-presidente de futebol, poderia tomar a frente e bancar a permanência do treinador, que hoje está no São Paulo. E vou dizer uma coisa para o torcedor. Em 11 jogos, o Dorival no São Paulo, ele ainda não sabe o que é derrota. São 7 vitórias e 4 empates. Ontem foi buscar uma virada em casa contra o Goiás. Surreal. 18 gols marcados e 5 gols sofridos. A diretoria errou em não mantê-lo e colocar aí o Vitor Pereira. Mas essa foi uma das muitas escolhas erradas do Marcos Braz, né? E ele, num momento decisivo da temporada, a gente tem aí esse jogo quinta contra o Fluminense, tem mais 2 jogos em casa pela fase de grupos da Libertadores, não tem nada decidido ainda. O Flamengo não está classificado para as próximas fases da Libertadores, o Flamengo não está classificado ainda para as quartas da Copa do Brasil, o Flamengo não está ainda, como é que eu posso dizer, bem no Campeonato Brasileiro, né? Teve 3 vitórias aí, mas
começa a ratear, não dá para perder pontos em casa, é inadmissível um time que quer ser campeão. E aí, quando o dirigente posta uma foto, né, comemorando o aniversário de um deputado, no horário do jogo, né, no local, no momento em que ele deveria estar lá comandando os jogadores, até porque não tem ninguém para fazer isso, é só o Marcos Braz, que é o dirigente, que é o vice de futebol, é a prova final que o Flamengo está largado. É a prova final que o Flamengo não tem comando. E nada é por acaso, né? Com que moral o Marcos Braz, que estava numa festa de casamento na hora do jogo, vai cobrar jogadores, técnico, comissão técnica? Nenhuma. Não tem moral nenhuma, ou seja, não existe cobrança, essa é a verdade. Enquanto o torcedor, que às vezes não tem nem condição de comprar o ingresso, mas esteve lá ontem, cantando, apoiando, fazendo a sua parte em determinados momentos, criticando o presidente Rodolfo Landim, criticando o vice de futebol Marcos Braz, xingando o Marcos Braz, ele estava longe, ele estava a mais de 100 quilômetros dali. Então é realmente inadmissível. E uma matéria que acabou de soltar o colega Renan Moura, grande amigo da Rádio Globo, na Gávea cresce a possibilidade de Marcos Braz assumir ainda esse ano uma cadeira como deputado federal. Ele é um dos suplentes do PL, Partido Liberal, e o Diogo Lemos, que tem a preferência aí do atual vice de futebol para substituí-lo. O Diogo Lemos, ele participa lá, ele compõe o conselhinho do Flamengo, né? Conselhinho são os olhos da Gávea dentro do ninho do urubu, né, que é composto aí por outras pessoas e também o Diogo Lemos. A janela de transferências agora, de julho, pode ser o último ato de Marcos Braz à frente do futebol do Flamengo. O dirigente já encontra certa dificuldade de agenda para conciliar a carreira política de vereador do Rio com a pasta de futebol do clube em diversas viagens Brasil afora. E mundo também, né? O Braz não foi para o Chile contra o Nublense. Uma possível saída de Braz enfraqueceria Landim, com mais um ano pela frente de mandato. O Braz, todo mundo sabe que é um escudo, né, para o presidente aí, que prefere abdicar do convívio no dia a dia do ninho e delega funções administrativas ao vice-presidente. O Marcos Braz, ele postou essa foto aí ontem em suas redes e a torcida tá criticando muito essa atitude do dirigente nas redes. É impressionante a que ponto nós chegamos nessa temporada de 2023. Falta profissionalismo, falta comando, o time, a parte física não existe, foram várias decisões erradas, várias escolhas erradas, que já vem desde dezembro de 2022 e os frutos estão sendo colhidos agora. Bom, a gente volta a qualquer momento com novidades do rubro-negro mais querido do Brasil e do mundo. Que você tenha um excelente domingo e uma semana melhor ainda. Você já participou do Clube do Rafla? Ainda não? É só colocar aí clubedorafla.com.br. Você pode participar e concorrer a vários prêmios e vários mantos do Mengão. Eu vou deixar o link aqui no primeiro comentário fixado, ou se você preferir, pode digitar aí clubedorafla.com.br. Você chegou até aqui, é muito importante o seu like, ajuda demais os nossos vídeos, ajuda demais o nosso conteúdo. Não se esqueça de se inscrever, tem um botão aqui embaixo, você se inscreve, dá uma moral, faz o canal Raflamelo crescer cada vez mais e mais. E pode seguir também a gente nas redes Raflamelo81 e informações do Mengão 24 horas por dia. Grande abraço, saudações, bate no peito e diz: isso aqui é Flamengo, valeu!